para você que nos assiste de qualquer parte do mundo. Consulta ao Doutor já está no ar, hoje falando sobre como lidar com pessoas difíceis. Então, você que está em casa, quer participar do programa, vamos combinar da seguinte forma. Primeiro que eu estou sempre recebendo fotos de vocês que nos assistem, então mande fotos, mande uma selfie sua. Enquanto você assiste ao Consulta ao Doutor, pode tirar uma foto da sua tela, da televisão, você pode tirar uma selfie, você pode tirar uma foto das pessoas que assistem ao programa com você. Né? Em que ambiente você assiste a Consulta ao Doutor? A gente quer saber. Eu quero conhecer um pouquinho da vida dos telespectadores. Então, mandem fotos. Adoro receber as fotos de todos. Como é que você participa com as fotos? www.facebook.com/Consulta ao Doutor. Posta lá sua foto, pode ser no comentário do tema de hoje, pode ser na nossa linha do tempo, só não pode ser na mensagem particular, porque a foto tem que ser pública para que todo mundo possa ver também. Então, mande a sua foto, aí uma foto bem bacana. Tem muita gente que manda montagem, pode ser montagem também, fica à vontade. A gente quer conhecer um pouquinho mais dos nossos telespectadores. Mandem essas fotos, vocês aparecem aqui no Consulta ao Doutor durante todo o tempo do programa. Então, fica tranquilo que você vai conseguir aparecer aqui no programa e é muito bom, claro, ter a sua participação todos os dias, fazendo perguntas sobre o tema. Hoje falando sobre como lidar com pessoas difíceis. Mandem suas perguntas. A doutora Verusca Gendov é nossa convidada, ela é psicóloga, vai esclarecer tantos questionamentos aí acerca desse tema. É mais um tema, né, doutora, que a gente poderia ficar aqui, olha, dias falando sobre ele. Primeiro, obrigada por ter vindo, um prazer te receber aqui. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui, viu, Dê? É sempre muito bom poder orientar, conversar, muito bom. E tem muita coisa pra gente falar sobre esse tema, né? Porque a gente sempre identifica na vida ou em fases da vida pessoas difíceis, que a gente considera difícil de lidar. Mas será que é mesmo difícil? Será que... O que não bate? O que não casa, então, entre as personalidades? Entre personalidade, entre temperamento, né? É diferença de comportamento, de ideologia, de pensamento. A gente pode falar sobre tudo isso aqui durante o programa. Você também pode ligar para cá, falar ao vivo conosco. Vai ser um prazer ter a sua ligação aqui. Pode ligar a partir de agora, 0 operadora 11 3337 5886. Verusca Gendov, nossa convidada. Eu falei, né? Abri o programa falando que às vezes em alguma fase da vida, em algum momento, então a gente identifica uma pessoa difícil de lidar, difícil de conviver às vezes. Como é que a gente identifica essa pessoa? Por que isso acontece? É uma diferença de pensamento, de ideologia, de postura em frente às situações? É de personalidade a diferença? O que é isso? Olha, na verdade é um conjunto de situações, é um conjunto de coisas. O que vale a pena a gente entender como definição é que existem duas coisas básicas que a gente precisa separar. Uma coisa é você ter momentos ruins na vida. Pode acontecer, em um dado momento, você ter um mau humor, você ter uma alteração hormonal, você ficar mal-humorado, irritado, agressivo, enfim, né? Nós temos uma variação de humor muito grande que faz daquele momento um momento difícil. Eu considero pessoas difíceis aquelas pessoas que estão sempre assim. Entendi. Não importa se chove, se faz sol, elas estão difíceis. Então, o que eu, né, como psicóloga, considero uma pessoa difícil? Por exemplo, pessoas sempre agressivas. Você diz bom dia, ela já vem. Bom dia por quê? O que tá falando comigo? Não tá vendo que eu tô mal-humorado? Então, tem pessoas que já agem dessa forma. Tem aqueles que gostam de pôr a culpa no outro. Elas nunca fazem nada de errado. É o outro. Também é uma pessoa difícil. Porque elas nunca erram, elas são perfeitas. Então, você diz alguma coisa, não fui eu, é você. Você me provocou para eu ficar nervosa. Né? Existem pessoas que são muito ciumentas, também são pessoas muito difíceis. Pessoas que se perdem um pouco dentro de um quadro de ciúmes e se torna muito complicado de você lidar. As próprias pessoas mal-humoradas, que eu citei, sempre mal-humorada, aí não é só uma agressividade, é um mau humor constante. Pessoas que sempre têm razão e manipulam a situação. Gente manipuladora, eu diria que são dos tipos mais difíceis de você lidar, porque se ela não estiver manipulando, ela não aceita. Então tem que ser tudo do jeito que quer.
Se não tiver tudo do jeitinho que quer, a decoração do jeito que quer, o seu comportamento tem que ser do jeito que quer. Lavar o prato tem que ser do jeito que a pessoa quer. São pessoas difíceis. São pessoas difíceis, porque elas não se permitem flexibilidade. Tá, você falou de flexibilidade, a vida é cheia de mudanças. Sim. Né, doutora? Então, a gente passa por mudanças a vida inteira. Então, muda a tua equipe no trabalho, muda a tua função no trabalho. Sim. Você muda de casa, muda, tudo muda, né? Sim. O tempo todo tudo muda. Então, até para coisas melhores, né? Sim. São mudanças. Exatamente. Então, de repente, você mudou para um emprego melhor. É uma mudança. É para melhor, mas é uma mudança. Aí tem gente que já vai... Eu vou dar esse exemplo da mudança do trabalho. De repente, é um trabalho que você queria. Você vai ganhar mais, Sim. né? Você está feliz. Mas virou um problema, porque você vai encontrar pessoas diferentes, claro. Sim. Não vai todo mundo com você, né? Sim. Bom seria se a gente pudesse levar as pessoas da nossa confiança, né? Exato. Do nosso convívio para junto do trabalho. Não dá para fazer isso. Exato. Muda a equipe, muda tudo. Trabalho novo, Perfeito. prédio novo, endereço novo. Para algumas pessoas isso pode ser um problema. Sim. Mesmo que o pagamento seja melhor no final do mês. Exato. Então, a recompensa por essa mudança seja boa. Muita gente sonha em trabalhar em multinacionais, por exemplo. Perfeito. E por serem multinacionais, a quantidade, óbvio, de funcionários é maior. Então, a dinâmica muda, a quantidade de personalidades ali muda e você vai encontrar pessoas das mais variadas formas. E existe um quadro muito comum, que são das pessoas emocionalmente perturbadas que trabalham em empresas grandes, mas que de alguma forma produzem, mas que elas são insuportáveis, extremamente complicadas. E quando você entra num ambiente como esse, você tem que colocar na balança. Eu estou aqui para ter minha qualidade de vida, o meu salário, então eu preciso aprender a lidar com aquela pessoa que tem uma personalidade difícil, comportamentos difíceis, ou porque ela tem uma patologia emocional difícil, porque eu também coloco isso, tem muita gente que é depressiva, que tem perfis de personalidade ou doenças emocionais muito complexas. E você encontra no ambiente de trabalho. Então, eu diria que em ambientes de trabalho, quanto maior, mais estatisticamente você vai dar de cara com pessoas assim. No seu ambiente familiar, muitas vezes, tem sempre aquele que é mais difícil e ninguém pede nem para ir na padaria, porque ele é uma pessoa difícil. Né? Então, às vezes, até tem aquele que faz de tudo e não é reconhecido, mas aquele que é difícil, deixa ele lá porque ele é difícil. Né? Então, eu costumo dizer que você precisa primeiro, entrou no ambiente de trabalho, detecta o ambiente, observa um pouco antes de ter qualquer atitude. Porque você vai identificar quem é o indeciso, quem é o puxa-saco, quem é o doente emocional. Você vai identificar e você vai aprender a ter uma flexibilidade para lidar com cada um. Depois de 1 mês, 2 meses, se você realmente tiver um esforço, você aprende o jeito da pessoa. Porque uma coisa eu vou dizer, Denise, as pessoas difíceis são muito previsíveis. É fácil prever o movimento delas. Se você observa, você prevê. E se você prevê, você já sabe o que vai acontecer, não é novidade. Você já sabe que o indeciso vai ser sempre indeciso, mal-humorado, sempre mal-humorado. Aí a pessoa difícil, por exemplo, que você identifica que vai ser muito difícil dele tomar uma atitude que possa te beneficiar ou dar uma resposta que é a resposta que você espera. Sim. Como ele já é o taxado de difícil, você já identificou que, aliás, isso exige observação, que as pessoas não costumam fazer. E nem tem paciência. Perfeito. E às vezes não tem conhecimento nem de si mesmo para fazer essa observação do outro. Né? Se você já observou, já sabe que ali é um ambiente difícil, então ali está a pessoa que eu preciso dobrar. Né? Você precisa entender como é que funciona, porque eventualmente o difícil é o chefe, por exemplo. Sim, né? Geralmente, né? E aí você precisa conversar para fazer uma melhoria no teu ambiente de trabalho mesmo, ou para pedir um aumento, né? Então você precisa, se ele é um inflexível, se ele sempre diz não, dá para você estudar, né? Eu não sei como é que é isso, sobre se conhecer para tentar... para conseguir o que você quer do outro, né? Mas dá para você fazer um trabalho, você vai por caminhos que ele não espera, porque ele é previsível, mas você não é. Exato. E conseguir o teu objetivo? Quando a gente sabe o nosso limite,
qual é a minha quantidade de paciência para lidar com o adverso, eu consigo treinar a ampliação disso, né? Então, por exemplo, tem pessoas que não conseguem lidar com gente chata, que resmungam o tempo inteiro. Isso é terrível. Terrível, né? Porque nada é bom, parece que tudo é uma catástrofe, né? Então, eu me irrito. E se eu me irrito, incomodado quem é? Eu. Então, eu preciso aprender a lidar com a ampliação desse limite. Então, peraí, mas por que está me irritando? Por que está batendo de frente comigo? Não sou eu que sou assim. Não sou eu que estou interagindo com o mundo dessa forma. Então, eu preciso aprender a ter essa elasticidade para depois conseguir alcançar esse outro. Porque o outro é assim, porque ele aprendeu a ser assim e se comunica com o mundo dessa forma. E para a gente driblar isso, a gente já sabe da previsão. Melhorando a nossa elasticidade, a gente consegue alcançar. E depois que você alcança, sempre tem aquele que... Por que aquele consegue lidar com aquela pessoa? Porque a elasticidade daquele, a flexibilidade daquele foi treinada de alguma forma para isso. A observação é vital. E aí, ter essa flexibilidade sem que isso te incomode, né? Exatamente. Então, você não está passando por cima de você mesmo, Sim. Você não está cedendo a ponto de se sentir humilhado, por exemplo. Sim. Não. Treinar a flexibilidade é fazer com que você fique bem, ainda que esteja lidando com a pessoa difícil. É isso? É isso. Uma dica que facilita muito, Denise. Porque tem gente que se anula. Então, as pessoas precisam entender que aquele perfil, aquela personalidade é do outro, não é meu. Não é meu. É um problema da pessoa. Mas as pessoas se sentem ofendidas com aquilo. De forma grande, né, então, na vida. Se não é meu problema, eu vou esperar, né, acalmar e vou em outro momento. Se eu percebo que é mais mal-humorado, né, antes do almoço, eu vou esperar almoçar para baixar a guarda para eu conseguir depois. É uma observação excelente. Eu vou encontrando formas de lidar com aquilo. É mais indeciso, então já levo 2 sugestões, não levo 3, porque já é indeciso, sabe? Então eu vou driblando as dificuldades na medida que eu vou encontrando aquele espaço, mas eu tenho que me driblar primeiro. E a gente falou do ambiente de trabalho, de repente, se você tem alguma dúvida, manda para cá, 3337-5886, você liga, 0 operadora 11, ou participa através da nossa página no Facebook, facebook.com/consulta ao doutor. Agora, as pessoas, claro, vão fazer mais perguntas sobre o ambiente de trabalho, mas falar sobre o trabalho, a gente está falando sobre um lugar que, claro, a gente passa bastante tempo, mas que não é o nosso lugar de aconchego, nosso lugar de amor, nosso lugar de carinho, que é a nossa casa, né? Pode ser um ambiente muito bacana, pode ser a sua segunda casa, o trabalho, mas não é a sua casa, né? Então, você pode se sentir muito à vontade, mas você não pode se sentir na sala da sua casa, porque você não está lá. Eu sempre enxergo o trabalho dessa maneira. Me sinto muito confortável, tenho muita responsabilidade, me sinto em casa, mas não é a minha casa, né? Então, eu entendo dessa maneira o trabalho, né? Sim. Agora, na nossa casa, de repente você tem dentro de casa uma pessoa que você identifica como difícil. Sim. E eu vou falar já dos adolescentes, porque a gente vai receber aqui uma infinidade de perguntas, eu tenho certeza que vão falar dos adolescentes. Sim. É uma fase, é uma fase do adolescente, é uma fase dos pais também, porque o pai também vai passar, os pais vão passando por mudanças ali, estava tudo sob o controle deles, era o sim, sim, não, não deles, e todo mundo seguindo, dançando a música que os pais tocavam ali, né? Na adolescência, muda, o adolescente fala não, aí se ele não quer, não tem Cristo que leve ele, como é que faz? É claro que tudo começa muito na infância, né? O processo de adolescência, ele é um processo natural para todo mundo e é um processo onde a quantidade de mudanças hormonais que esse adolescente tem faz com que ele fique mais inquieto, mais impaciente, resmunga um pouco mais. Isso é natural. Agora, se aquela criança cresceu chata e de alguma forma ela foi reforçada a isso, se ela cresceu agressiva, se ela cresceu irritadiça, o processo de adolescência vai ser muito pior. Acaba sendo muito natural por conta disso. Então, é muito importante que os pais observem como essa criança está se desenvolvendo, porque você pode amenizar ou não essa adolescência. né? Quando essa criança está sob seu comando, você consegue sim colocar essas regras, mas fazer de uma forma flexível, conseguir dar ferramentas para essa criança se desenvolver, vai ajudar demais no resto. Uma criança que tem um desenvolvimento emocional saudável, ela vai ser um adolescente saudável, por mais que fique chato de vez em quando, que resmunga mesmo, é um período difícil, não é criança, não é adulto, hormônios à flor da pele, então isso tudo conta.
Agora, se isso não é cuidado, a tendência desse adolescente virar um adulto doente emocionalmente também é muito forte. E é muito difícil. Mas uma coisa me preocupa nisso tudo, sabe, Denise? Porque o que mais é chocante são novas construções familiares onde no namoro se detectou muitas vezes a situação e você acha que depois que casa melhora, então depois que casa resolve. Então a gente vai falar até sobre identificar essa pessoa no relacionamento e essa questão de reforçar comportamento, tá? Porque a gente vê criança fazendo manha, berrando, se jogando no chão, em shopping, locais públicos, não tá dentro de casa não, tá fazendo manha mesmo, birra. E aí tem pai que reforça o comportamento sem saber que está fazendo isso. Acha que está tendo um comportamento. Já você dá uns exemplos de como é que o que é reforçar o comportamento e o que deve fazer para não reforçar, então, essa atitude aí, já desde criança. E se o adolescente, de repente, é o difícil, será que ele não está copiando um dos dois ali? Ou alguém que cuida dele? Porque vamos atender uma telespectadora. Vamos ver qual a pergunta da Graziela, que fala conosco aqui de São Paulo. Oi, Graziela, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda. Fica à vontade para fazer sua pergunta. Oi, eu estou te ligando para fazer uma pergunta. Eu sou uma pessoa, sou simples de mau humor. Tá. Faço análise, tomo medicamento para transtorno de humor, mas eu levanto sempre triste, sempre angustiada e sou sempre mal-humorada. Quero fazer um passeio, eu faço, mas nunca estou feliz. Eu não sei o que fazer. Então, procuro fazer psicanalista, mas eu não me encontro. Então, eu gostaria de saber o que é bom, o que eu posso fazer. A minha família dá maior apoio, que eu faço análise, que eu tomo medicamento para transtorno de humor, mas no fundo parece que eu sou infeliz, eu acordo muito triste. É algo que te incomoda, mas incomoda o comportamento, influencia o comportamento dos seus familiares, Graziela? Olha, os meus familiares até... Alô? Eu não te ouvi. Esse teu comportamento, então, essa tua atitude que você está dizendo que você não se sente feliz, está faltando sempre alguma coisa, isso influencia, isso te atrapalha, você falou pra gente, mas influencia o comportamento dos teus familiares com você? Olha, eles até acostumaram já com isso. Tá. Então, hoje, eles não falam mais nada. Então, assim, me perturba mais a mim. Então, eu fico perturbada. Entendi. Você quer saber o que dá pra fazer, né, Graziela? O que dá pra fazer, porque eu faço a análise, no fim, aí eu tenho uma filha que é TO, ela fala, mãe, você tem que se encontrar, você não se ajuda. Tá bom. Mas tem que me ajudar. Então, eu não sei. Tá bom, Graziela, vamos tentar te ajudar aqui, tá bom? Um beijo pra você, boa tarde, doutora. Perfeito. Olha só, Grazi, ela tem um processo de transtorno de humor. O que é isso? É uma dificuldade na produção de substâncias do humor, de hormônios do humor, como serotonina, dopamina, enfim, uma série de hormônios que a gente tem que controla os movimentos de alegria e tristeza. O que ocasiona isso são N motivos, mas geralmente situações hormonais desequilibram esses hormônios, situações de decepções, principalmente afetivas, criam esse tipo de ambiente, processos de dificuldade no sono. Infelizmente, muita gente dorme mal hoje em dia. Tem muita gente, inclusive, que tem o costume de dormir cheio de aparelhos, dispositivos eletrônicos embaixo de travesseiro. Isso causa um desgaste mental absurdo, que atrapalha na produção também desses hormônios de humor. Então, precisa detectar o que é que está acontecendo. Algumas doenças também ocasionam transtornos de humor. Por exemplo, tem até tipos de alergia, por exemplo, que desgastam tanto o corpo que podem ter quedas de humor nesse sentido. Doenças como o câncer, doenças como uma série de infecções, enfim. Mas, no geral, isso são coisas ocasionadas de um processo de desenvolvimento e de decepções emocionais. Geralmente, a maior parte é isso. Agora, é muito importante, Grazi, que você consiga descobrir a causa. Porque é combatendo a causa que você resolve a questão. O primeiro profissional que você pode buscar realmente é um profissional da área psicológica. Por quê? Porque ele vai fazer toda uma avaliação, uma busca dos motivos. E se ele perceber que tem uma questão orgânica, hormonal ou qualquer outra, ele vai encaminhar.
ele vai ter tempo de conversar com você, avaliar o que está acontecendo com o seu emocional para poder encaminhar. É muito comum que as decepções nos desgastem e todos os dias a gente acorda de alguma forma aquilo desgastou. Então eu acordo mais irritada, mais triste, aí depois do almoço parece que a serotonina vai voltando à sua normalidade, aí melhora. As pessoas se adaptam, então a família vai se adaptando, mas a pessoa chega uma hora que ela precisa interagir, porque ela tem dificuldade de interagir afetivamente, de ter amigos. Então chega uma hora que ela precisa fazer algo. O processo, principalmente utilizado nessa área, existem várias técnicas na área psicológica. Eu costumo indicar a terapia cognitivo-comportamental, não apenas por seguir essa linha teórica, mas porque a psicologia tem mais de 400 linhas, é tudo muito grande, mas porque é que dá resultado mais rápido. Tá? Existe uma dor que precisa ser tratada. E aí você vê no relato da telespectadora que ela tá com vontade de ter esse retorno, né? Esse então, perfil repente... é perfeito para começar nessa técnica. Perfeito. Eu vou dar um recadinho para quem está em casa, eu volto ainda para falar sobre a pergunta da nossa telespectadora Graziela. Ela fala uma coisa que a filha dela disse a ela, e quem está de fora, às vezes um pouquinho de fora, né? Então a filha vendo a mãe, a filha dela fala, você não se ajuda, você precisa se encontrar. Nessa situação em que ela relata que não está feliz, está faltando alguma coisa, ela faz o passeio, mas ela não está feliz, né? O que é preciso? Então, a gente sabe que a luta é uma caminhada grande pelo autoconhecimento, né? Mas o que está faltando? Será que falta? Então, se a gente perguntasse se ela sabe o que ela gosta de fazer num momento de lazer, será que ela saberia responder? Será que falta o quê? Mais momentos de lazer? Falta unir a tarefa com a obrigação, com algo mais leve, né? Que a pessoa goste mais, porque dá para unir tudo isso, né? Então, de repente, você vai pegar um trânsito. Ninguém gosta de pegar trânsito, mas de repente uma música, né? Ouvir um som que te deixa mais tranquilo ou que fale uma palavra, né? Então, uma música que fale da palavra de Deus, por exemplo, durante o caminho vai fazer com que você não se estresse ali. Vai, inclusive, ser um tempo de reflexão, que pode até ser feito aí um devocional, né? Enfim, já você me fala sobre tudo isso, como encontrar, como se encontrar, né? O que uma pessoa feliz é uma pessoa que faz o quê? Né? Porque tem gente que fala, eu sou feliz, e você não sabe dizer o motivo pelo qual te faz dizer isso, mas você só sabe que é algo que você sente que te faz bem. Já, doutora Verusca, tira essas dúvidas aqui para nós. Tantas colocações importantes, né? Eu falei da estrada pelo autoconhecimento, é algo que a gente vai traçando aí, trilhando a vida inteira. Já ela também fala um pouquinho sobre o trabalho, né, do psicólogo na vida de qualquer pessoa. A gente já acabou aquela história de você está fazendo terapia porque você está doente? Não! Hoje em dia não tem mais isso, né? Então, já a doutora Verusca Gendov tira as nossas dúvidas. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor de hoje. Fala sobre como lidar com pessoas difíceis. Eu converso com a doutora Verusca Gendov, que é psicóloga, e está aqui ao meu lado. Vou aproveitar a nossa telespectadora, a Graziela, que ligou para cá, e continuar aí sobre, né, o que ela expôs aqui para nós. Ela fala que a filha dela diz para ela, mãe, você não está se ajudando, você precisa se encontrar. E ela já falou, se eu quero sair, eu saio, mas mesmo assim ela relata que não fica feliz. Ela falou que tem um transtorno de humor, que toma uma medicação e que, pelo que eu entendi, está fazendo acompanhamento, né? O que é o se encontrar, né? Será que ela não sabe, por exemplo, responder aquela pergunta, o que te faz feliz, né? Porque quando a gente faz alguma coisa que nos agrada, a gente fica feliz. É claro que a felicidade são momentos, por conta de uma série de adversidades que a gente vive, nós temos alterações, né? De aborrecimento, irritação, alegria. É claro que a gente tem que encontrar coisas que nos satisfaça, que nos alimente, que nos deixe ativos, que nos deixe felizes mesmo, né? Cada um tem as suas coisas, aquela comida que gosta, filme, enfim, tem as suas coisas. Agora, quando alguém diz a frase, não sei se é o caso da Grazi, né? Mas eu vou falar de uma forma geral. Quando alguém diz, mãe, você precisa se encontrar, é porque ela era alguma coisa diferente do que ela está e ela se perdeu no meio do caminho por algum motivo. É
muito pelo visto, comum. ela não era assim, senão a filha dela ia achar que isso era normal. É muito comum, em algum momento da vida, a pessoa passa por algum aborrecimento, alguma frustração, alguma decepção, e aquele desgaste é tão forte, Denise, que muda completamente sua produção química, os seus sentimentos, as suas emoções, a sua cognição. Você começa a ter pensamentos de que nada mais vai ser igual. Então, você precisa encontrar exatamente esse ponto para refazer. E, às vezes, o perdão, por exemplo, é o motivo da felicidade. Mágoa causa muito isso. Não sei se é o caso da Grazi, né? Mas deixando muito claro que muita gente sofre decepções na vida emocional, na vida afetiva, com relacionamentos. E essa decepção, enquanto ela não for digerida, ela fica trazendo esse desgaste constantemente. Então, por exemplo, assim como a Grazi, muita gente toma medicação, mas não resolveu ainda o ponto de desgaste. Então, a medicação repõe, mas o desgaste tira de novo. Está fazendo o processo de terapia. É claro que cada profissional, cada processo vai ter um tempo para você diluir isso, né? Depende do tempo, da linha teórica. Tem linhas que se encaixam melhores do que outras para determinadas pessoas, né? Então, isso vai variar muito. Mas uma coisa é certa, quando você está disposto a resolver, você vai resolver. Pode ser hoje, pode ser amanhã, mas você vai resolver. E resolver é encontrar, será que eu não consegui dar perdão? E é bem isso, sabe, Denise? Quando a gente não perdoa uma situação onde a gente se decepcionou, é como se a gente estivesse tomando veneno todo dia esperando o outro morrer. E é a gente que adoece. Essa frase é muito bacana, né? Porque a gente adoece, né? Então, qual é o veneno? Você que está em casa e está passando por uma situação assim, qual é o veneno emocional que você, de repente, tomou e ainda não conseguiu resolver, né? Não conseguiu diluir, não conseguiu mudar. Geralmente, a gente se depara ali com a questão de perdoar o que aconteceu, né? Sim. Não cabe a nós também, né? Perdoa, se liberta disso, né? Às vezes está disponível a isso, né? Perfeito. Às vezes é uma coisa ali tão simples, né? E que vai remoendo a própria pessoa. A outra pode ser alguém que causou um transtorno na sua vida, outra pessoa não tá nem aí, continua vivendo tranquilamente e você toma o veneno esperando que a outra pessoa... O internauta uma vez me perguntou, as pessoas mandam muitas perguntas, eu gosto muito de responder. E o internauta uma vez me perguntou o seguinte: perdoar é esquecer? Ai, que bacana. Perdoar é esquecer porque eu não consigo esquecer. Eu sofri, só quem viu e acompanhou é que sabe, né? Cada um tem sua dor, né? É muito fácil falar em perdoar. Eu costumo dizer que todo mundo aqui tem memória, a não ser que tenha Alzheimer, né? Sim. Então, a partir do momento que você tem a memória... Não dá para esquecer. Não vai esquecer, mas não vai ter peso. Perdoar é não deixar o peso do problema desgastar você todo dia. Você vai lembrar, mas... Nossa, aquilo foi horrível, foi chato. Mas não me desgasta mais. Perfeito. Aquilo não faz parte mais do meu desgaste diário. Eu não acordo irritado. Se não lembrar também, acontece de novo. Porque o perdão não pode ser algo também tão simples. É um processo onde eu absorvi aquilo, mudei, amadureci em algumas coisas, perdoei a pessoa, não necessariamente que eu me torne de novo amiga dessa pessoa. Eu entendo essa pessoa, respeito essa pessoa, gosto dessa pessoa, mas eu já entendi que a convivência com ela vai me gastar de novo. Então, perdoei, converso com ela, cumprimento, mas não faço dela um vínculo mais tão constante na minha vida. Você fala sobre o não esquecer, né? E aí, às vezes, dentro de um relacionamento, por exemplo, de um casamento, acontece uma situação onde só é possível permanecer junto se houver o perdão e se essa situação não for nunca lembrada, né? Ou pelo menos não for recolocada em discussão ou a memória do relacionamento. Né? Não significa que a pessoa esqueceu. Significa só que ela não vai mais mexer naquela caixinha que está lá com isso que aconteceu. Quando se trata de um casamento, você casou, então você tem uma decepção com essa pessoa, seja homem ou mulher, você tem que linkar o seu perdão com o arrependimento e gastar aquilo.
Porque aquilo vai sim ficar para o esquecimento depois de ter sido tratado. Não é apenas, tá bom, vamos matar o assunto, vamos pôr uma pedra. Isso não é resolver. Resolver é conversar, é diluir, é fazer com que aquilo se desmanche a ponto de não ter mais importância. E que se veja mesmo que a pessoa que magoou está disposta a rever isso, está disposta a não magoar mais, porque não adianta perdoar aqui, lá na frente faz de novo. Perdoa, faz de novo, perdoa, faz de novo. Chega uma hora que fica insustentável. Perfeito. Então, e isso é para tudo, viu? As pessoas que perdoam acabam sendo mais felizes. Sim. As pessoas que são amarguradas, elas vivem menos, elas se desgastam mais, elas envelhecem mais cedo e elas, com certeza, não têm uma qualidade de vida emocional como poderiam ter. Porque nada pode ser mais importante do que você ver à sua frente o futuro que você pode ter e o quanto você pode ter muitos momentos felizes. E você falou, às vezes a pessoa teve uma decepção e pensa que nada vai ser igual. Não vai ser igual. Sim. Né? O fato é que na nossa vida não vai ser igual. É outra construção. Se tiver 2 momentos iguaizinhos, eles não serão iguais ainda assim. Você pode... Isso é fácil da gente saber, né? Então, você gosta de ir para um hotel, por exemplo? Você gosta de fazer uma viagem? Sim. Eu sempre penso nisso. Você pode viajar 2 finais de semana seguidos para o mesmo lugar, na mesma estação do ano, com as mesmas pessoas, que a viagem vai ser diferente. A gente estava falando agora há pouco de reforço e eu vejo muito isso no casamento. Às vezes, reforça... A esposa também reforça o marido e vice-versa? Por exemplo, às vezes você vê que a esposa ou o esposo está tendo uma atitude que não é bacana, mas você reforça de uma forma negativa ou positiva. Dá um exemplo, por favor. Por exemplo, você vê que o marido aumentou ou mentiu em alguma coisa. E tem esposas que aceitam, entram na história e reforçam o marido. Aí ele vai mentir de novo. Aí ele vai mentir de novo. Aí quando ele mentir para a esposa vai reclamar? Ela reforçou. Por exemplo, outro exemplo, o marido vai dirigir um carro. Aí a esposa diz, olha, cuidado, olha, vai bater, olha, não sei o quê. Quer dizer, você está reforçando aquela pessoa a ser totalmente dependente de você. Aí quando você não consegue mais ter uma atitude, quer dizer, você permitiu esse reforço. Entendi. Então, o reforço não é só com a criança, é com o adulto também. Amizade. Já viu que a amizade puxa o tapete. Aí você vai, né, ele já sabe que você tem facilidade de deixar pra lá e puxa de novo. E faz um imita, e faz uma situação, cria uma situação. Aí você diz, poxa, por que você faz isso? Ela tá sempre reforçando. Namorado agressivo. Gente, como eu vejo namorada sem querer, eu entendo, né, quem tá em casa, porque você não sabe, eu tenho medo de ficar sozinha, né, a gente escuta muito isso, e acaba reforçando, diz, eu não quero mais voltar pra você. Deu 2 dias, tá de novo com a pessoa. Sempre. Você reforçar. Ou então você diz, né, briga, faz toda uma confusão, um conflito, e daqui a pouco volta tudo ao normal e faz de novo. Quer dizer, a pessoa ela tem que ter uma atitude séria. Olha, não quero mais. E realmente dar um passo sério não é voltar em 2 dias. É claro que se você tem um relacionamento, qualquer briga você não vai terminar. Mas você tem que fazer com que o outro entenda que aquela punição... Aquilo te magoou. Doeu. Exatamente. Se não tiver uma compensação, né, um limite nisso, você vai estar sempre reforçando. Vou atender um telespectador que está na linha. E aí eu volto com essa pergunta aqui. De repente, isso acontece mais com as mulheres, né? Aconteceu um problema no relacionamento ou algo que precisa ser discutido, a mulher quer falar. Sim. Quer conversar. E muitas vezes, esse é um perfil, acredito que mais da mulher mesmo, quer conversar na hora. Sim. Então aconteceu, então peraí, olha, eu não gosto disso, aconteceu isso. A mulher já quer falar. Sou super a favor de expor realmente, olha, isso eu não gosto, disso também não, enfim. Mas a mulher quer conversar. E aí o marido, o namorado, enfim, o parceiro, sabe que a mulher gosta de conversar. Sabe o que ele faz? Fica em silêncio. Aí ele não conversa. Não, eu não quero falar. Não, eu não quero falar. Agora nós não vamos falar. Então ele decide que não vai conversar naquele momento. Isso, para a mulher que gosta de falar, é uma agressão. Sim. Né? Então, ela não vai conseguir falar, porque você só consegue conversar quando a outra pessoa quer conversar com você, né? Então, já você me fala sobre essa agressividade oculta, então tá escondido ali. Sim. Em outras situações isso pode acontecer. Às vezes a mulher quer falar sobre o casamento, por exemplo. Estão preparando, estão planejando.
Ele não quer falar. Nunca é hora de conversar sobre aquilo. Sim. E a mulher quer sempre falar. Já, a doutora vai contar pra gente. Vamos atender um telespectador que está na linha, aguardando aqui, é o Valdir, falar conosco de Americana, interior de São Paulo. Oi, Valdir, tudo bem? Oi, Denise, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo, e você? Eu vou bem, graças a Deus. Fica à vontade, Valdir. Tá bom, primeiramente, eu queria te parabenizar pelo seu programa, que sempre que posso, nós estamos trabalhando, né? Sempre que possível, eu estou te acompanhando. Obrigada, Valdir, é um prazer ter sua companhia, viu? O prazer é meu. A pergunta é o seguinte. Pode falar. Eu gostaria de perguntar para a doutora Verusca, né, convidada de hoje. Isso. A pessoa difícil, ela gosta de ser desafiada, contundente ou não? Porque no meu setor, no ramo profissional, eu lido com muitas pessoas chatas. Eu acho que eu aprendi a ser chato também. Né? Entendi. Então, a gente está todo instante desafiando essas pessoas, sabe? E eu gosto muito de bater de frente com as pessoas chatas. E acho que as chatas que sou eu. Então, eu queria saber a probabilidade, né, de isso dar certo. Para mim, sempre dá certo. Tá joia. Obrigada, Valdir. Um beijo para você. Valdir é diretor de teatro. E ele enfrenta essa situação. Então, que ele gosta, ele identifica o difícil, ele gosta de bater de frente. Ele até falou, não sei se eu sou o chato também, né? Porque gosto de bater de frente. Desafiar essas pessoas, isso é reforçar esse comportamento? Olha só que legal, Valdir. Dependendo da linha de profissão, dependendo do ambiente que você frequenta, você vai encontrar um tipo de pessoa difícil. Geralmente, o chato, o exigente, os que reclamam muito, esses gostam de desafio. Eles querem ser, de alguma forma, afrontados e serem desafiados. Isso faz parte daquele perfil. Mas se você for desafiar uma pessoa, por exemplo, depressiva, uma pessoa mal-humorada, aí você já vai ter problemas. Ela vai associar aquilo de uma forma disfuncional, porque não faz parte daquele perfil. Ela pode até abandonar essa... Geralmente, ela vai fugir disso. Abandona o cargo, abandona o trabalho, ela pode Uma pessoa indecisa, se ela for afrontada, ela vai se isolar dentro do quarto e não vai sair lá por uma semana, né? Então, isso depende muito do grau de patologia ou da dificuldade que ela tenha ou do motivo que leva ela a ser difícil, né? Agora, uma coisa bacana, Valdir, você conseguiu entender o perfil dentro do seu ambiente de trabalho, o perfil que ele lida. Ele já encontrou uma ferramenta, que é o afrontamento, para quem tem esse tipo de perfil de dificuldade. Mas não vai funcionar para outros tipos de perfis de dificuldade. Aí, esse difícil que ele está descrevendo, sim, então, a quem ele desafia, não pode achar que o difícil é o Valdir? Não, é que eles acham que eles realmente são exigentes. Entendi. É pessoal. Entendi. Ninguém vai ser perfeito, ninguém vai ser tão exigente, ninguém vai ser tão elitizado, ninguém vai ser tão criterioso quanto eles. Põe a culpa no outro, né? A culpa é sua, não é minha. Uhum. Se eu não atuei direito no teatro, no caso do teatro, foi você que não me ensinou direito. Então, esse tipo de desafio, não, foi você que interpretou. Então, esse desafio faz, de alguma forma, com que se aguce ali a personalidade. Agora, ele encontrou a mecânica para um tipo de perfil difícil, mas existem diversos. Por exemplo, eu falei da pessoa indecisa, que tem um perfil de indecisão. Denise, como é difícil lidar com uma pessoa indecisa? Você quer rosa ou azul? Não sei. Escolhe um. O que você quer? Então, a pessoa não consegue tomar decisões. Então, se torna difícil para quem está perto. Porque também, se der errado, a culpa foi você que escolheu, não fui eu. As pessoas têm medo da frustração da decisão, né? Então, para cada um, vai depender uma característica diferente. Você falou que um dos perfis de pessoas difíceis, então, é o indeciso. Isso. Né? Agora, desde cedo, desde a infância, sim, dá para você... os pais, né, sim, irem colocando ali, olha, sim, escolhe esse ou esse, né? Então, que penteado você quer que eu faça hoje? É o rabo de cavalo ou é a trança? Perfeito. Né? Coisas simples que você tem que escolher. Agora, como é que a gente sabe, vamos imaginar, e isso acontece muito, ou irmãos, né, que têm mais ou menos a mesma idade, primos, sim, amiguinhos. Como é que é quando, eu
queria igual dela, ou igual dele. O que o outro fez é mais legal. Como é que tira esse comportamento? Porque isso dá pra ver, né? Mãe, faz um rabo de cavalo, porque a fulana tá sempre de rabo de cavalo, né? Tem um zilhão de penteados pra se fazer que vai ficar... Qualquer um vai ficar lindo, né? Como é que faz para já cortar isso, que dá para identificar desde cedo? A criança e o adolescente, geralmente, tem uma necessidade de identificação para se sociabilizar. Se eu tiver com o rabo de cavalo que as minhas amiguinhas estão, eu vou ser aceita no grupo, eu vou ser mais amada. O que a gente precisa trabalhar é que você precisa trabalhar a personalidade daquela criança e não a personalidade coletiva daquele grupo, né? Olha, se você quer usar o rabo de cavalo, tudo bem, mas qual é o seu jeito? Do que você gosta? Você gosta do cabelo com a chuquinha? Né? Pode usar o rabo de cavalo, mas o seu jeito, você não usa sempre a chuquinha, porque tem criança que desde pequena já tem o seu jeito. E você deve elogiar, parabéns. Gostei, tá bonito, seu desenho tá bonito. Isso é um reforço bom, positivo, que ajuda a criança a mapear um caminho. Agora, se você vê que a criança tá sempre imitando uma amiga ou um amiguinho, sempre tá fazendo tudo igual, então peraí, por que essa identificação com tanta força? Às vezes o erro tá na escola, às vezes é uma carência. Às vezes um professor que elogia demais um determinado aluno, os outros falam, opa, peraí. Até um ponto a identificação é positiva, mas começa a ter excesso, tá faltando a referência, precisa fazer uma avaliação da referência em casa, para poder ter essa referência direito. Agora, sobre reforçar, a gente falou sobre reforçar o comportamento do marido, da mulher, acontece com a criança também. E a criança que tem comportamentos ruins reforçados, vai levar isso a vida inteira. Os pais vão sofrer, mais pra frente o companheiro vai sofrer, os filhos dessa pessoa, eles vão sofrer também. Porque existe um desenvolvimento. Se você vai trabalhando nesse sentido e vai continuando sempre sem ter nada que limite, sem ter nada que consiga direcionar, vai ser um adulto que é reflexo dessa infância. Quer ver uma coisa importante? Por exemplo, o psicopata geralmente, né, já nasce psicopata. Ele é uma criança psicopata. Só que esse psicopata não foi percebido porque às vezes os pais trabalhavam muito, não perceberam e ele foi ficando sem limite. Ele foi ficando sem limite, aí se tornou um psicopata assassino. Agora, se essa criança que nasceu sem essa consciência, nasceu com essa dificuldade, ela vai sendo limitada, filho não. Senão vai ter essa punição, porque o psicopata só para mediante uma punição. E se ele aprende isso de criança, ele não vai desenvolver a psicopatia, como um adulto que teve desenfreado isso. Então, em tudo na vida, você precisa ter essa observação e ter essa correção. O problema é que hoje em dia eu vejo isso, né, na maioria dos casos, por conta da rotina do trabalho e de todas as justificativas que nós sabemos que são reais, né? Não se tem essa supervisão. Aí, quando começa a dar problema, onde foi que eu errei? Eu não estou aqui culpando mãe e pai de jeito nenhum. Eu entendo a situação, não é fácil, né? Mas a gente precisa começar a observar. Essa observação vai fazer com que isso seja identificado mais cedo, vai levar para fazer um tratamento. Perfeito. E se tiver alguma coisa ali, muitas das situações, os pais podem corrigir ali. Perfeito. E não vai dar um problema lá no futuro. É que os pais também precisam de acompanhamento, né? Muitos Ninguém às tá vezes falando vieram que educar a filha é fácil. Não, e muitos vieram de problemas e não conseguem às vezes identificar, eu entendo isso também, porque tiveram problema nas suas famílias enquanto eles eram crianças. Você então, acaba levando alguma coisa. Vai levando, tem muita coisa, situações de famílias que não foram programadas, não foram planejadas. Olha, não é porque sua família não foi planejada que ela não pode passar a ser. Claro. Mas às vezes eu percebo que algumas famílias não são planejadas, não são organizadas, mas se apoiam nisso e se tornam isso e vivem isso. Sempre. Então, peraí, senta, planeja, ok, onde é que tá errado? Vamos corrigir? Olha, agora a gente tá falando de pessoas difíceis e a doutora Verusca já falou que tem vários perfis, né? Então, a gente pensa em algumas pessoas difíceis, então que desafiam a nossa convivência, né? Então, você fala, deixa eu aprender a conviver com tal pessoa. Tem gente que abandona, né? Quando não há necessidade de convívio e a pessoa tem um perfil ali que não é compatível com o teu e que não há necessidade de convívio, você acaba abandonando. De repente, alguém que um vizinho, que você tinha uma amizade, alguém, você acaba abandonando. E olha que interessante, recebi uma pergunta aqui da Sandra Silveira. Tem muita gente que se identifica, né? Então, ela está falando aqui que sofre de um mau humor demasiado, doutora. Ela já fez tratamento, mas isso continua. Ela está pedindo ajuda, ela já perdeu a amizade até dos filhos amados dela, ela diz aqui.
Como é que a gente ajuda? Então, ela sofre de mau humor. Ela não quer sofrer com esse mau humor. Ela não escolhe estar mal-humorada. Exato. Quando a pessoa chega no ponto que ela começa a se perceber, ela começa a ter consciência da sua dificuldade, porque no primeiro momento as pessoas difíceis não têm, elas acham que elas são elas e ponto, né? O problema está com as outras pessoas, Sim. né? Agora, quando você começa a cair a ficha de que o problema está com você e que tem algo errado, eu não tenho amigos, minha família está começando a se distanciar, o que acontece? Eu não consigo trabalho, enfim. Aí é o momento de realmente você refletir que precisa de uma mudança. E como eu disse, ninguém é infeliz à toa. Existe um motivo. Encontrar o motivo correto vai fazer com que você consiga traçar a solução disso. Tratamentos, como eu disse, tem vários, mas se você não pegar a causa, não achar a causa raiz do problema, você vai fazer diversos tratamentos e não vai resolver porque não foi na causa. Por exemplo, eu recebi uma paciente que tinha um perfil uma vez de 5 anos de tratamento psiquiátrico sério com medicação para reposição de humor, e ela tinha um problema sério de depressão, e o humor dela era triste, ela chorava muitas vezes ao dia. Pensa o que é você viver assim. E fazendo uma avaliação eu percebi que exatamente há 5 anos ela tinha descoberto uma pressão alta, e por conta da pressão alta ela tomava uma medicação que diminuía o nível de serotonina. Quer dizer, essa paciente podia ficar a vida inteira fazendo terapia, que se o terapeuta não tivesse percebido este detalhe, não ia resolver. Então, o que eu fiz? Porque era algo químico. Fiz um pedido para o cardiologista dela, dizendo, olha, por favor, a paciente apresenta depressão há 5 anos e estou desconfiada que é por questão do medicamento. É possível trocar por um medicamento que não diminua a serotonina? Ele trocou e em 1 semana sumiu a depressão. Eu liberei a terapia, eu não ia segurar uma paciente em terapia sem motivo. Claro. Então, qual é o seu motivo? Se você está dizendo, olha, eu trato e não estou melhor, nem um pouco, então, peraí, não descobriu a causa raiz. Tem que descobrir a causa raiz. Perfeito. E olha quantos medicamentos têm efeito colateral e um deles pode levar a esse mau humor, a depressão, enfim, mudanças problemas hormonais e por aí vai. Perfeito. Muito bom ter um profissional que possa identificar isso, né? Olha uma boa avaliação já vai ajudar. Vamos para o intervalo? No próximo bloco, a doutora Verusca Gendov continua tirando as nossas dúvidas aqui sobre como lidar com pessoas difíceis. Tantas perguntas chegando e fotos também. facebook.com/consulta ao doutor. Eu estou te esperando em 3 minutinhos. Até já. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor de hoje. Fala sobre como lidar com pessoas difíceis. Você conhece uma pessoa difícil? Corre para a nossa página do Facebook. Se você conhece alguém que você acha que seja difícil, se você já teve que lidar algum dia, conviver com uma pessoa difícil, escreva. facebook.com/consulta ao doutor. Escreve lá, compartilhe um pouquinho da sua história conosco. A nossa telespectadora Vani Antunes colocou uma foto dela, ela manda pergunta, eu leio já, vou mostrar a foto da Vani. Olha só, ela trabalha no comércio, mandou a foto e aí ela me manda uma pergunta aqui. Doutora Verusca Gendov é nossa entrevistada de hoje, psicóloga, vai tirar as nossas dúvidas aqui, está esclarecendo tanto, tem tanta coisa pra gente falar, doutora, tanta coisa. Falar sobre relacionamento, tudo que envolve, né, relacionamento interpessoal, isso é muito complicado, porque às vezes você não tá num dia bom, né, e alguém pode achar que você é uma pessoa difícil porque você não tá num dia bom, doutora? Claro, a primeira impressão é a que fica. É a regra, né? Mas depois, com a convivência, você vai tentando desmanchar essa percepção. Perguntinha da Vani Antunes. Ela diz que, como a gente viu, né? Ela mandou a fotinha, ela trabalha no comércio, ama o que faz, mas diz que é complicado trabalhar com pessoas a todo momento. Então, você imagina, então, trabalha numa loja, né? Você está sempre atendendo as pessoas. As pessoas, claro, querem ser bem atendidas, tem que atender muito bem, mas às vezes você não está num bom dia. Ela diz aqui que tem gente que vai até a loja, parece que a pessoa vai para desabafar. Sim. E tem muita gente que faz isso. Às vezes, numa conversa no metrô, uma conversa no ônibus, uma conversa rápida, a pessoa começa a contar as coisas da vida dela que você não contaria, às vezes, nem para uma pessoa muito próxima, mas a pessoa conta. Não sei se isso é uma carência, ou, enfim, mas o perfil de pessoa conta. Aí ela diz aqui, quando as pessoas me pegam num dia também difícil, ela sofre muito. Está muito cansada de lidar com pessoas com diversos temperamentos. E isso acontece, a gente tem que lidar com as pessoas mesmo a todo tempo, né? E isso tem um gasto de energia, né? E que aquele dia que você não tá bem,
Fica muito complicado de você lidar. Agora, uma coisa é interessante. Algumas profissões, por exemplo, cabeleireiros, eles ouvem muitas queixas, porque às vezes as pessoas entram lá dentro para mudar, não porque elas querem mudar o cabelo, mas porque elas tiveram uma decepção afetiva tão grande que elas querem mudar o cabelo, né? Então, vendedores, enfim, pessoas que lidam com muito público, geralmente ouvem muitas queixas emocionais, né? A quantidade de pessoas que eu recebo encaminhadas de cabeleireiros, por exemplo, de vendedores de loja, é gigantesco. Porque é difícil lidar. Então, olha, faz o seguinte, vai cuidar, vai tratar. Porque é difícil de você, sem ter, de repente, aquele preparo, lidar com aquela queixa. E tem pessoas, Denise, que realmente, se você chegar e dizer bom dia, ai, bom dia, mas olha, meu dia não foi legal. Isso, você pergunta, que a gente pergunta isso, tudo bem? A pessoa fala, pronto. Não. Já a gente fala sobre essas pessoas, então, que vão contando, né? Não tá bem. A gente pergunta, tudo bem? A pessoa fala tudo, às vezes não tá bem. Mas e às vezes por educação, né? A gente pergunta. Isso, e aí a pessoa acaba contando, desabafando, inclusive para as pessoas, né, que ouvem, conhecem pessoas. É preciso, a gente não consegue ajudar, a gente precisa do profissional para dar essa ajuda. De repente, uma coisa que você fala ali que está fora do contexto, ou você afasta aquela pessoa, a pessoa pode ficar chateada. Agora, você vê o tamanho da dor que as pessoas têm, então, Denise. É difícil. A gente fala mais sobre isso. Elas são diversas situações que fazem com que as pessoas fiquem mais amargas, né? Então, tá tudo bem? Não tá tudo bem, e começam a contar ali, a se queixar, né? Agora, é preciso entender que na vida a gente passa por frustrações, decepções, e é preciso seguir, né? Porque tem sempre algo melhor esperando pela gente, né? A gente tem que imaginar assim, tem que acreditar. E quando aí, a gente imagina, acredita, acontece. Acontece, é verdade. Amém. Vou voltar a conversar com a doutora Verusca. Tantas coisas bacanas, né? A gente falou daquele perfil de pessoas que conta, né? Então, tudo bem? Não tá tudo bem. Às vezes não é uma pessoa próxima, não é alguém que pode ajudar, ninguém pode fazer nada. Mas ela desabafa. As pessoas chegam no teu consultório assim também, né? As pessoas, olha, não tá legal. Como é que se identifica o principal problema? Porque a gente não tem um problema só, a gente tem vários problemas, né? Como que identifica o que mais atrapalha ou o que é que causa nessa pessoa essa dificuldade de relacionamento, por exemplo? Na verdade é interessante isso, porque nós temos várias adversidades, né, Denise? Aquela que mais tem quantidade de sintomas é aquela que a gente vai identificar. Por exemplo, tem uma pessoa que está desempregada, então ela está aborrecida porque está desempregada, está vivendo um relacionamento afetivo muito difícil, muito complicado, por exemplo, e ela está muito irritada. Nisso tudo, o que está mais grave? O que está maior? Para a gente poder começar por ali. É a irritação? Ela está vivendo uma vida que está proporcionando isso. Mas essa irritação, ela é suficiente do desemprego ou ela é suficiente do relacionamento? Aí a gente começa a perceber onde é que está o problema. É do relacionamento? Tá. É possível esse relacionamento melhorar? Ou é melhor você cindir com esse relacionamento para você tirar esse peso e buscar algo diferente, melhor? Relacionamento que eu digo namoro, porque se você já está casado, você vai ter que buscar uma forma de resolver isso. Não é trocar o marido que resolve o problema. O problema não está no relacionamento. Se você namora e você tem tempo de descobrir e trabalhar isso, é uma coisa, faça isso. Agora, se você já está casado, então peraí, então se você conseguiu casar, então você vai ter que administrar isso. E dá para administrar, né? Porque tem gente que abandona o barco, né? Dá. Agora, a sua postura vai ter que melhorar, você vai ter que limitar algumas coisas, talvez o que não fez no namoro. Aí vai ter que ter uma observação. Porque é preciso impor limites. Exatamente. Né? Tem muita gente que sofre porque no começo do namoro vinha de uma frustração. Isso acontece e a gente ouve relatos, né? Você veio de uma frustração muito grande, aí você encontra alguém que te dá o carinho, o amor, né? O afeto. E aí você abraça o outro, né? Deste relacionamento e se torna dependente desta pessoa, né? Aí não é mais o amor, não é nada, você depende daquela pessoa. E aquela pessoa não pode fazer mais nada que não esteja voltado para você. Teve uma situação bem interessante uns anos atrás, Denise. Uma senhora de 84 anos me procurou. E ela disse, eu quero mudar minha vida. Não aguento mais. Não casei. Não casei. Não casei. Não estudei.
Agora eu resolvi me posicionar. Começou a fazer terapia, falou, vou estudar, vou namorar. Casou. Que maravilha. Encontrou um namorado de 76, casou. Feliz da vida. Ficou feliz da vida, começou a fazer faculdade. Ela disse, olha, pode até ser que eu não vá dar tempo de usar a faculdade, mas eu estou tão feliz em fazer. Claro. Então, qual é a sua felicidade? Agora, você vai esperar chegar a 84 anos para mudar? Não precisa esperar. Precisa. Identifica aquilo que está pesando e começa realmente a resolver. Os problemas na vida da gente, as depressões, elas são positivas no momento que dão aquela chacoalhada e faz a gente tomar decisões. E é nessa decisão que a gente muda, a gente amadurece, a gente melhora enquanto ser humano. E uma coisa eu vou dizer que é super curiosa, é no momento de estresse, muitas vezes, de tomar decisões, de fazer escolhas, que você parece que agita sua mente e te força a tomar uma decisão. E aquela decisão pode ser muito favorável para você. O ponto de acomodação, que parece confortável, não é viável. Às vezes é importante um tumulto para que você tome decisões e mude, saia da zona de conforto. Sair da zona de conforto garante para você a solução de muitos problemas, que a gente vai deixando, deixa assim, tá quieto, mas também você não tem uma vida com qualidade. Tem gente que aceita determinadas situações para não correr o risco de mudar, porque a pessoa não gosta de mudança. Então, você pode ser melhor, mas tem que dar um passo. Por exemplo, eu atendi uma situação muito engraçada uns anos atrás, onde era um empresário de um interior aqui de São Paulo, e ele estava desesperado porque ele era a geração, acho que a terceira ou quarta geração, se eu não me engano, de empresários da cidade. E o filho com 18 anos disse, eu não quero ser empresário. Eu não vou fazer faculdade, não quero administração. Imagina o desespero, porque até então estava todo mundo numa zona de conforto. E eu sugeri que se fizesse uma avaliação vocacional. E quando eu vi o potencial daquele garoto para fazer aplicativos, ele manjava tudo de internet, de aplicativo eletrônico. E eu consegui, com muito ali, né, com muito tato, dizer, ok, você tem esse potencial, você não precisa fazer uma faculdade de administração, mas por que você não faz de tecnologia? Olha a tua facilidade para essa área. E ele começou a olhar diferente. Aí eu fui conversar com esse pai de jeito nenhum, meu filho não vai ser empresário, não, ele tem que administrar os meus negócios. Eu falei, você vai ter uma pessoa que vai afundar os seus negócios, porque você não deixa ele caminhar. E com jeitinho eu consegui convencer de que o garoto precisava fazer aquela área de tecnologia, porque podia ser que ele fosse para um ramo empresarial, mas na área de tecnologia. O garoto hoje, ele tem uma empresa, ele cria junto com mais 15 funcionários aplicativos e ele ganha mais que o pai dele. Perfeito. Quer dizer, precisou sair da zona de conforto. Não tem nada melhor do que fazer o que gosta. Aí o pai dele veio me agradecer. Ele não é um empresário com o perfil que eu gostaria, mas ele ganha mais do que eu, tá bom. E eu digo mais, ele pode ser muito mais feliz. Muito, né? muito. Eu não sei, será que esse pai escolheu fazer isso? Ou será que seguiu ali apenas o conforto, até da questão financeira, né? É costume, muitas vezes, de algumas famílias, né? Famílias inteiras de médicos, de advogados, de administradores, né? Não é certo ou errado. Perfeito. Mas é o perfil. Será que, de repente, aquele que nasceu diferente, assim como eu também atendi uma família inteira de palmeirenses e que teve um filho de 3 anos que decidiu ser corintiano. E a família entrou em desespero. Mas, peraí, por que ele não pode escolher o time dele? Claro. A gente falou tanto de saber escolher, né? Exatamente. Não ir atrás, isso já vai ajudar muito na vida, né? E eu tive que trabalhar muito aqueles pais para eles conseguirem estimular a escolha dos filhos. Mas tem que ser a escolha do Corinthians. Mas por que não? Ué, se existem vários times, é porque tem perfil para todos os tipos de pessoa e a gente tem que ficar feliz nessas escolhas. É nisso que cria esse tipo de Agora, quem está em casa, identificou alguém difícil, né? Tem que lidar todo dia, precisa de ajuda também para conviver com essa pessoa. Então, para ter sucesso, de repente, no trabalho, né? A gente sabe que às vezes você precisa aprender a lidar com a pessoa. Sim. Você não pode desistir ali, né? Então, como faz? Procura um psicólogo. Essa terapia cognitivo-comportamental pode ajudar? Isso, as pessoas pensam muito no resultado, né? Tem resultado rápido? Tem resultado rápido. É uma das técnicas onde mais existem hoje estudos que mostram, porque ela é uma interação ali, né? O paciente, ele está criando a construção junto com o terapeuta. Tá? Eu não estou dizendo que as outras técnicas não são boas, de forma nenhuma. Cada uma dá um resultado, mas essa é a que tem uma quantidade atuais de estudos que tem mostrado esses resultados e eu acho bastante interessante.
Quando o paciente ele constrói junto com o terapeuta a sua situação ali e ele começa a trabalhar com esses pensamentos, com esses esquemas mentais, com esses pensamentos que são automáticos, ele começa a trabalhar nesse processo de cura. Então é muito importante. Agora, eu não estou dizendo que todos os casos devam seguir uma linha X. Claro. Existe uma diversidade. Que vai se adaptar melhor Cada com personalidade e perfil vai se adaptar melhor claro. com outra. Deixa eu deixar os telefones da doutora Verusca, 0 operadora 11 3326 7348, 3326 7348 ou também 0 operadora 11 9 9550 5898, 99550 5898. Doutora Verusca, sempre é um prazer te receber aqui. Adoro falar sobre os relacionamentos humanos, né? Essa questão de pessoas difíceis, como identificar, né? Isso é muito bacana, porque a gente precisa conviver em paz, em harmonia com todo mundo. E quem identifica uma pessoa como essa, como quem se identifica, tem que procurar ajuda para que a gente possa conviver tranquilamente, né? Eu que agradeço demais e o que eu puder fazer, acho que ajudar as pessoas é muito gratificante. Isso me faz feliz. Me faz muito feliz também, muito porque feliz. Aqui, passando a informação, eu consigo ajudar tantas pessoas que eu recebo os recados. Olha, não podia estar mais feliz aqui à frente da consulta, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço e quem quiser pode curtir minha página no Facebook, mandar perguntas, Verusca Gendov. Verusca Gendov. É só curtir minha página, pode mandar contato para mim, eu vou ficar muito feliz. Perfeito. Obrigada, viu, doutora? Volte sempre, porque tem tanta coisa pra gente falar sobre relacionamentos. Obrigada a você que nos assistiu até agora, que compartilhou um pedacinho da sua vida também aqui conosco. É sempre um prazer ter você aí do outro lado. Obrigada pela confiança. A gente se vê amanhã. Tchau!